Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem? Como vão vocês? Amém, irmãos. Aqui tudo bem. Tudo bem aqui em casa, tudo bem comigo. Tudo bem, graças a Deus. Irmãos, vamos falar hoje sobre comer coisas sacrificadas aos ídolos. Está em 1 Coríntios, capítulo 8. Coisas sacrificadas a ídolos. Amém? Então, mas antes disso, vamos orar então. Vamos orar para Deus abençoar vocês e a gente também. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado por mais esse vídeo. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, nos ouvindo, nos assistindo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, grandemente a vida deles, Pai, a família deles, em nome de Jesus, para que nada aconteça de mal com nossos irmãos que estão aqui nos assistindo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um, abençoa sua família, abençoa seus filhos, sua casa, abençoa seu trabalho, meu Pai. Abençoa seu carro, abençoa sua rua, abençoa sua cidade, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Só ia pedir para os irmãos colocar o estado que vocês moram aí, para a gente saber onde nós estamos chegando, né? Ou o país que você mora. Se colocando qualquer comentário aí, nós vamos pegar o seu nome e colocar numa lista de sorteio dos 600 inscritos. Nós vamos sortear uma Bíblia nos 600 inscritos. E já sorteamos uma nos 500. Quem ganhou foi uma irmãzinha lá do Maranhão. E no 600 vamos sortear outra. Amém? Então, coloque aí qualquer comentário, até um oi, só para registrar aí no YouTube e a gente pegar o seu nome que está aí no YouTube. Amém? Então, vamos lá então. Só ia pedir também para os irmãos dar um like no vídeo, se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos. Compartilhe o vídeo também para nos ajudar aí. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o texto então. Texto em 1 Coríntios. Coríntios 8. O título é assim: Coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante a coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que haja algum que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Mas nem em todos há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisa sacrificada ao ídolo.
e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminado. Ora, a comida não nos traz agradável, não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos de mais, e se não comermos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir, a ti que tens ciência, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco introduzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Assim, pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém, irmão? Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que se nós temos a consciência, a ciência de que aquelas comidas não são nada, não são agradáveis a Deus, aquelas comidas aos ídolos, elas não vão nos fazer mal, mas também para a gente não comer na vista dos irmãos fracos, dos irmãos dos recém-convertidos, porque eles podem comer e podem fazer mal. E assim, nós que somos mais fortes, nós vamos pecar contra Deus, porque nós comemos aquela comida na frente dos irmãos. Então, o melhor mesmo é não comer. Era lícito participar de um festival religioso num templo pagão e comer a carne dos animais sacrificados aos ídolos. Na antiguidade, o sacrifício de animais aos deuses fazia parte da vida pessoal, familiar e social. O sacrifício ocorria nos templos e a carne do animal sacrificado era dividida em 3 partes. Uma parte geralmente simbólica, podendo ser até uma mecha dos pelos, era queimada no altar em homenagem aos deuses. A segunda parte, incluindo costelas e músculo, ia para o sacerdote. A terceira parte ficava com o ofertante. E com ela oferecia um banquete, geralmente em casamentos. Muitas vezes, estas festas ocorriam no templo, no qual o sacrifício fora feito. Os crentes de Corinto certamente mantinham relacionamento com amigos não crentes e sempre havia a possibilidade de serem convidados a participar de uma dessas festas no templo, onde havia muita carne e bebida. Alguns daqueles cristãos não tinham quaisquer escrúpulos de consciência em particular e comer carne dos ídolos no templo dos ídolos, uma atitude que estava provocando os de consciência mais fraca. Era lícito comer carne comprada no mercado público. A carne ali comprada poderia ser de animais sacrificados aos deuses, cujo excedente dos altares havia sido repassado pelos sacerdotes aos açougueiros da cidade. Devido à enorme quantidade de animais sacrificados, uma parte deles acabava no mercado público, onde eram vendidos como carne boa e barata. Era lícito comer carne na casa de um amigo idólatra, como na situação anterior. Um crente podia ser convidado por um amigo pagão para comer um churrasco em sua casa,
A carne provavelmente seria de um animal que um amigo havia primeiro consagrado ao seu Deus, lá no templo. Um papiro grego muito antigo contém um convite para uma dessas festas, nos seguintes termos: Antônio, filho de Ptolomeu, convida-o para cear com ele à mesa de nosso senhor Serápice. Quem quer que tenha sido convidado, ele sabia que ao sentar-se à mesa de Antônio, estaria comendo carne de animal que havia sido sacrificado ao deus Sarapis. A questão aguda era se um crente poderia comer carne em Corintos, correndo o risco de contaminar-se. A questão que incomodava os coríntios não era se estariam comendo demônios, mas se não estariam participando direta ou indiretamente dos cultos aos ídolos. Note ainda que quem introduz o conceito de que os demônios estão por trás da idolatria é Paulo. Provavelmente os coríntios nem estavam pensando nesses termos. A explicação de Barclay, portanto, é menos do que convincente. Os crentes de Corinto estavam divididos quanto ao assunto. Um grupo deles estava passando por grandes aflições, eram ex-frequentadores dos templos, recém-convertidos ao Evangelho. Por sua vez, acabavam caindo no velho costume de comer carne, encorajado pelos exemplos dos que achavam que não havia nada de errado com isso. Como resultado, suas consciências os acusavam. Eles haviam acabado de consumir carne espiritualmente contaminada, consagrada ao demônio e em tempo pagão. Paulo, no tratamento que faz do assunto, considera-os como fracos, pois suas consciências eram fracas. 1 Coríntios 8. O grupo contrário, a quem Paulo chama de dotado de saber, tinha já plena consciência de que os ídolos dos templos pagãos nada eram nesse mundo e que os animais a eles ofertados, na verdade, continuavam a ser de Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas. Assim sentiam-se livres para comer carne, até mesmo nos festivais pagãos, nos templos. Os fracos, estimulados por esse exemplo, tentavam usar a mesma liberdade, mas com resultados desastrosos. Suas consciências não eram fortes o suficiente para permitir que comessem carne livremente. O apóstolo concorda com os fortes quanto ao consentimento de que Deus é o Senhor de tudo e que não há outro Deus ou Senhor, mas condena a falta de amor dos fortes para com os fracos. Deveriam limitar sua liberdade pela consideração à consciência dos outros. Após dar o exemplo de como abriu mão dos seus direitos como apóstolo de receber sustento por amor do Evangelho, e após alertar os fortes contra a arrogância usando o exemplo de Israel no deserto, Paulo responde às três principais indagações dos coríntios, já mencionadas acima. O fato de que Paulo não invoca aqui a decisão do Concílio de Jerusalém, Atos 15, para resolver o assunto, de vez tem intrigado os estudiosos. Conforme lemos no livro de Atos, o concílio havia se reunido para tratar das condições sob
as quais os não-judeus poderiam ser salvos e recebidos na igreja. A polêmica havia sido causada por algum judeu cristão da Judéia que foram até as igrejas gentílicas forçar os gentios a se circuncidarem e a guardar as leis de Moisés naquela época. As mais importantes eram as leis dietárias e o calendário religioso. Paulo e Barnabé resistiram e houve uma grande discussão. O assunto foi levado aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Alguns fariseus que haviam crido em Cristo insistiam na circuncisão e nas leis de Moisés para os gentios. Mas Paulo, Pedro e Tiago, através de seus testemunhos e de apelo às escrituras, convenceram o concílio de que os gentios eram salvos pela fé, sem as obras da lei, como também os judeus o eram, e que não precisava se tornar judeu para poder pertencer à Igreja de Cristo. O concílio, entretanto, em decisão, resolveu incluir algumas condições éticas, entre elas o de os gentios se absterem das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos 15, 29. O concílio havia acontecido uns poucos antes de Paulo escrever 1 Coríntios. O apóstolo estava perfeitamente consciente do conteúdo da sua decisão. A pergunta é: por que não invocou aquela decisão para acabar de vez com o problema em Corintos? Algumas respostas têm sido dadas. Peter Wagner, por exemplo, sugere que Paulo não havia ficado satisfeito com as decisões, considerando-a inadequada e superficial. Para Wagner, a decisão do concílio havia sido equivocada por tratar o comer carne sacrificada aos ídolos como algo imoral, quando na verdade era algo neutro. Entretanto, a melhor solução tem sido observar que as condições éticas requeridas pelo concílio eram para ser observadas num ambiente onde houvesse judeus e gentios. Eram regras a ser seguidas pelos gentios cristãos numa igreja, onde houve judeus e cristãos. Elas não eram uma lei moral, geral e válida em todas as circunstâncias, mas uma orientação para quando a abstinência se fizesse necessária para preservar a unidade, conforme sugere Calvino em seu comentário em Atos 15. A situação de Corinto era diferente. O problema lá não era o mesmo tratado no Concílio de Jerusalém. O problema não era o escrúpulo dos judeus cristãos, ofendidos pela atitude liberal de crentes gentios quanto à comida oferecida aos ídolos. Portanto, a solução de Jerusalém não servia para Coríntios. E é provavelmente por esse motivo que Paulo não invoca o decreto de Jerusalém. Amém, irmão? Amém. Então, irmãos, aqui é a palavra de Deus lida, né? E alguns comentários feitos aqui pelo canal. Amém? Sobre a comida sacrificada aos ídolos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora eu queria falar com os irmãos, as pessoas que não conhecem Jesus, você que não conhece Jesus, você que está com a sua vida desarrumada, né? Você que está ouvindo esse vídeo aqui, não sabe nem por que ele caiu no seu celular,
né? Mas todos nós sabemos que Deus tem um propósito. E os planos de Deus serão estabelecidos. Amém? Seja de qual modo for. Então, se você está ouvindo esse vídeo, é porque Deus tem um propósito com você nesse vídeo. Amém? Nós temos aqui uma oração para aceitar Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, fazer parte da Igreja de Cristo, você que está aí confuso, não sabe para onde vai, não sabe se vai para uma seita, não sabe se vai para uma outra religião, né? E nós só temos a te falar que Jesus, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Se você quiser morar no céu, você tem que passar por Jesus, você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se você não quiser, vai para o inferno. Essa é a grande verdade da Bíblia. Só existe céu e só existe inferno. Amém? Só existe céu e inferno. Amém. Então, irmãos, nós temos a oração aqui para aceitar Jesus. Essa oração está baseada em Romanos 10, 9, onde diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 3, 20, diz assim: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, o que Jesus está falando aqui? Se você abrir a sua boca, confessar Ele como Senhor e Salvador, e se você abrir a porta do seu coração, se você abrir o seu coração para recebê-lo, o Espírito Santo ele vai fazer um rebuliço santo na sua vida. Amém? Ele vai fazer uma reviravolta na sua vida. Você vai mudar de rumo para onde você está indo. Você vai mudar de rumo, né? Você vai mudar o seu caminho pecaminoso, esse caminho que você está seguindo aí, ele vai mudar o seu caminho e você vai passar a trilhar os caminhos de Deus, que é o oposto disso aí que você está vivendo. Amém? Então, se você quiser, nós temos a oração. Essa oração aqui, muito rápida, e no final da oração você já resolveu o seu problema com Jesus. Amém? A oração é assim: eu oro e você vai repetindo, mas você tem que abrir a sua boca para falar. Amém? A oração é assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar as decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então, meus parabéns, você que aceitou Jesus aqui, e você que não aceitou, e você só ouviu a oração para ver como é, depois você volta o vídeo e faz a oração também. Amém? Para você que aceitou, nosso conselho é que você procure uma igreja perto da sua casa, é uma igreja idônea, e que chega lá na igreja, você fala lá com os irmãos da igreja que vão te receber, que você aceitou Jesus aqui no canal do Missionário Abraão. E você fala com eles que quer ficar lá na igreja. Se eles disserem assim, ó, para ficar aqui na igreja como membro, você tem que aceitar Jesus aqui. Não tem problema, você faz a mesma oração que a gente fez aqui lá. Amém? Então você faz essa oração, fica lá com os irmãos, fica aprendendo mais de Deus, compra uma Bíblia ou usa a Bíblia do celular. Amém? E fica lá com os irmãos e fica aqui no canal também, que todo dia tem palavra de Deus aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus.
Então, irmãos, aqui nós vamos fazer uma oração agora. Todo vídeo nós fazemos uma oração aqui por um grupo de pessoas, né? Hoje nós vamos fazer uma oração pelos donos das padarias. Você que tem uma padaria aí, aqui em casa tem 2 padarias que a gente compra pão. Então você na hora você mentaliza essas padarias, os donos das padarias, né? E você vai ajudar na oração com eles, amém? Ou você fala, ou não pode falar o nome deles também, ou o nome lá da padaria, para que Deus venha abençoá-los em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse vídeo. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nos abençoa grandemente, Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as padarias, Senhor, que estão na vizinhança aí dos irmãos que estão assistindo o vídeo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um. Abençoa seus donos, Senhor, abençoa os padeiros que fazem aqueles pão gostoso, Senhor, para a gente comer todos os dias. Em nome de Jesus, abençoa a família deles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Livra eles, Senhor, do roubo, do assalto, que sempre tem assalto em padaria. Livra eles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida dos irmãos. Amém. Amém, irmãos? Então, estamos chegando ao final do vídeo, irmão. Só queria pedir aos irmãos para não esquecer de dar o like. Se inscrever também no canal. Coloque aí só um oi para a gente pegar o seu nome para o sorteio dos 600 inscritos. Amém? Então, glória a Deus por mais um vídeo e pela vida dos irmãos que estão aqui nos ajudando e nos ouvindo todos os dias. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos. Amém.